Olá, amiguinhos, já estou aqui com um monte de pergunta para nos divertir. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Tio Spruque aqui novamente para mais um Respondendo aos Inscritos, mais uma segunda-feira com a Xuxa sem Xuxa, trazendo para vocês sabedoria, entretenimento, diversão e brincadeiras para a gente poder responder tudo isso aqui. Nossa, como eu assistia a Xuxa de manhã, era muito legal. Eu assistia, eu gostava do Quem Quer Pão, Quem Quer Pão, Quem Quer Pão, que tá fresquinho, tá fresquinho, tá fresquinho. Adorava, eu assistia comendo pão com manteiga, antes de ir pra escola. Comia pãozinho com manteiga. Ah, época boa, viu? Eu tinha uma televisão preta e branca em casa, ficava na cozinha. A gente colocava um bombril em cima da antena pra ver se pegava. E na minha época, a gente conseguiu, meu pai comprou um Atari pra gente. E era engraçado porque eu lembro do plug de adaptador do Atari. Nossa, era horrível. Era um tecão preto, assim, um tubo preto com 2 fios de arame que você amarrava na antena para você poder sintonizar e jogar no canal 3. Era 3 ou 2? Acho que era o 3, canal 3. Nossa, jogava Atari naquela época. Saudade. Ah, saudade. Como era bom. Hoje já é mais complicado, né? Mas vamos às perguntas. Danilo Miranda de Lima Miranda Danilo. Olá, Rodrigo, tudo bem? Espero que sim. Tá tudo bem, tirando frio. Tá frio pra caramba aqui em São Paulo. Primeiramente, muito obrigado pela dedicação com o canal e por depositar essa enorme confiança em seus inscritos. Gratidão total. Eu sei que você já gravou um vídeo explicando um pouco sobre a clarividência e que ela não se compra, graças a Deus, né? Mas e para as pessoas que realmente têm a vontade, entre aspas, de realizar um estudo completo e aprofundado? Vontade não é o suficiente. Como a necessidade de ajudar o próximo a evoluir na vida, não é o suficiente, não é vontade. A palavra é errada. Se possível, você poderia gravar um vídeo mais aprofundado sobre essa faculdade? Não. E o vídeo sobre xamanismo também, aí é com a Dani. Estou aguardando. Novamente, obrigado. Vamos lá, Danilo. É muito complicado nós falarmos certas habilidades intrínsecas ao ser humano. Tem pessoas que nascem com habilidades fantásticas e desenvolvidas ao longo de muita prática para jogar futebol. Você vê, sei lá, Neymar, Cristiano Ronaldo, esses caras que têm realmente essa habilidade mediante ao aperfeiçoamento cada vez maior daquilo que eles já nascem, né? A habilidade de já nascer com a ginga, com a capacidade de jogar futebol. É muito difícil você transformar capacidade em habilidades, né? Habilidades em capacidade. A pessoa pode nascer com com esse feeling, mas não necessariamente ele vai se tornar um grande jogador de futebol. O que necessita de muito trabalho, um trabalho muito árduo, de treinamento constante e esforço muscular enorme para poder ser o melhor jogador do mundo. Idem as habilidades espirituais. Existem pessoas que nascem com uma percepção sobre espiritualidade, uma sensibilidade um pouco mais aguçada. Se ela quer desenvolver, é uma coisa. Se ela tem que desenvolver, é outra. Então, assim, existem pessoas que vão trabalhar com a espiritualidade, porque o sonho da vida delas é o que elas querem, é o que elas estão procurando. Então elas investem muito mais do que os demais para poder ter a resposta certa, estar com professores qualificados, certificados para poder ensiná-los. Então assim, ao longo da minha vida, eu sempre investi dinheiro para achar respostas às minhas perguntas dentro da espiritualidade. Eu sempre fui atrás de grandes gurus, lamas, professores capacitados e com essas habilidades para poder me direcionar melhor. Se eu vou trabalhar com isso ou não, aí já é outra história. Eu não posso ensinar nada para ninguém porque eu não tenho os certificados de professor para essas habilidades. De novo, dentro das técnicas que eu tive, eu me certifiquei dentro de, vamos dizer assim, uma ponta de um iceberg. Mais profundamente são lamas ou monges que têm essas habilidades e podem ensinar e iniciar as pessoas dentro desses estudos. Não sou eu que vou fazer isso, é a vida que vocês querem para vocês no futuro.
Eu conheço muita gente que pagou 5 mil reais num curso de espiritualidade e desenvolvimento de habilidades e nunca usou nada disso na vida. Será que você tem 5 mil reais disponível para você aprender algo que você nunca vai usar na vida? É sério, tá? Os cursos avançados que eu tenho que ter, eu tenho que ir até a Índia ou até a Colômbia e pagar 6 mil dólares. 6 mil dólares para ter esse ensinamento. E é um ensinamento de um final de semana e olhe lá. E aí? Eu tenho 6 mil dólares à disposição, mesmo trabalhando com isso, para gastar com esse tipo de coisa? Porque eu tenho uma responsabilidade aqui já com o canal, com os inscritos, com a Dani, com a Lilo, com as contas do mês para pagar. 6 mil dólares são 25 mil reais, um preço de um MBA. Eu teria que pegar esse dinheiro e ir até lá e passar um final de semana na Índia e voltar com esse conhecimento e aplicá-lo durante 5 anos, sem parar. Que é o tempo que eles acreditam na maturação dessa energia dentro do processo de aprendizado. Ou seja, não é só ensinar, é você se dedicar, ter a motivação correta e poder, sim, transformar isso numa vida. Eu, hoje, não me sinto seguro em ensinar nada para ninguém fora do que é postado no canal. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vão se transformar em Siths e não em Jedis. Falando a língua George Lucaniana para vocês, tá? Tem pessoas que, como eu já testemunhei aí pelos ataques que eu sofri na internet, que vão utilizar todo esse conhecimento nobre que foi passado ao longo de muitas e muitas gerações para poder fazer mal aos outros. E assim, eu nunca me sentiria bem e nunca dormiria bem sabendo que um aluno meu se transformou numa coisa ruim dentro da espiritualidade ou está usando de tais energias de maneira ruim. Conheço muitos professores espirituais que foram para o lado negro da força, que realmente eles extrapolam nos ensinamentos, eles utilizam-se de muita má fé dentro do aprendizado e fazem com que seus alunos trabalhem de graça para eles. Tá? Infelizmente eu conheci pessoas assim e são pessoas que estão pagando preço por isso. Até esperar a lei kármica fazer efeito, eu prefiro evitar. Sério mesmo, tá? Então assim, o que eu falo para vocês é, peguem a mochilinha e vão até o Oriente. No Oriente vocês vão ter acesso a gurus, lamas, a siddhis, a radicíssimos, as pessoas mais tops para poder ensiná-los exatamente aquilo que vocês precisam. Só que vão ficar 30 anos meditando na montanha até poder chegar a esse nível. É sério mesmo. Luiz, meramente Luiz. Tio Spook, sei que essa pergunta é meio óbvia e já sei a resposta que vai me dar, então vamos para a próxima. Mas eu não tenho condições financeiras para ler alguns livros que eu acho muito bons, então eu pesquisei na internet os livros em formato de PDF de graça. Eu sei que o autor do livro teve trabalho, perdeu tempo e muito esforço para produzir o seu livro e gerar lucro do seu próprio trabalho. Eu vou gerar muitos karmas por ter praticamente roubado este autor? Vai. Mas a minha pergunta é a seguinte, quando eu gerar riquezas e devolver centavo por centavo de cada livro, de cada autor que eu peguei, os e-books, o meu karma vai permanecer forte ou esse registro vai andar comigo para sempre? Luiz, quando você ganhar dinheiro, você nem vai lembrar dos PDFs que você pegou. Você vai ter tantas responsabilidades na vida. Vamos lá. É muito complicado esses sistemas que a gente tem hoje de pirataria pela internet, tá? Eu concordo com você que quando você gera um e-book, é simplesmente um documento digital. Ele não tem um valor como teria sobre a impressão de um livro, onde você tem a arte gráfica, onde você tem a encadernação, a distribuição daquela obra e tudo demais, né? Tudo que é aplicado. Mas o autor, ele pesquisou e ele merece ter o retorno sobre o investimento dele. Ou seja, ele investiu tempo, esforço, riquezas para fazer a pesquisa, para escrever aquele livro. Nós temos que, no mínimo, retribuir isso. Eu, por exemplo, hoje, quando tenho a possibilidade de comprar via PDF, tem um site que eu pego livros PDF, eu faço doações para essa organização. Então eu dou um valor mensal e eles me distribuem os livros que eu preciso, PDF, mas, de novo, eu sempre invisto em livros físicos, eu não gosto de obras em PDF. Quando eu tenho dúvida sobre um livro,
se vale a pena ou não naquele momento, eu pego o PDF, mas eu assino um site. Eu assino o Scribd. O Scribd é uma plataforma, eu não estou fazendo divulgação, tá, gente? É só para explicar para vocês. Eu assinei a Biblioteca de Oxford durante um tempo, paguei mensalmente $8, se não me engano, por mês para ter acesso à Biblioteca de Oxford, e paguei pelo Scribd anual. O Scribd você paga anual, é caro, não é barato, mas você tem acesso a todos os livros lá para ler na plataforma. Aí sim é negócio. Por quê? Porque você tem uma biblioteca à sua disposição, com todos os livros, artigos científicos, tudo aquilo que você precisa, e você está pagando o serviço deles. Então ele chega para você e fala, cara, eu te dou uma plataforma virtual com todos os livros que você quer ou que você precisa. Você vai me pagar por mês? Vou chutar um valor, tá? $2, $3. Tá bom. Você vai ter um karma sobre isso? Não. Por quê? Porque ele está lhe distribuindo os livros e cobrando por esse valor. Você vai pagar e quem é responsável pelos direitos autorais é o Scribd. Então o Scribd vai pagar os direitos autorais a todos esses escritores aos quais eles têm que reportar. Se um escritor não gostar e achar que na plataforma o livro dele não merece a divulgação, ele solicita ao Scribd que retire o livro da plataforma. É a melhor coisa. Então, eu procuro sempre livros primeiro no Scribd, vejo se vale a pena comprar. Gostei do livro, vou até a Amazon e compro o livro físico. Eu não gosto de comprar em PDF, tá? Raramente eu compro coisas em PDF, então eu compro fisicamente mesmo. Eu vou atrás dos livreiros que têm aquela obra física. Geralmente meus livros eles são em inglês, eles não têm em português a sua tradução, infelizmente, tá? Ou eu compro diretamente nos monastérios que têm a publicação dos livros que eu preciso. E aí eu faço uma doação mensal ou uma doação naquele momento em que baixar o arquivo em PDF, eu vou lá e pago, tá? Já aconteceu de eu pegar videoaulas ou pegar eventos, tipo 1 hora de uma meditação do mantra do Buda da Medicina. Aí eu vou lá e comprei os direitos do CD, paguei, sei lá, $20. E aí eu consegui ter 1 hora da prática ali para ver como funciona e poder fazer em casa. Então assim, sempre procure mecanismos que aliviem o seu karma. Então, se você tem o Scribd ou você tem alguém que te distribui esses livros pela internet e você pague um valor baixo para ele, você se livra do karma porque você não está pirateando. Você está pagando mediante alguém que está distribuindo esses livros sobre a ótica dos direitos autorais dos seus escritores. Mas pegar livro pela internet e simplesmente sem dar o merecimento para as pessoas, eu acho errado. Eu já peguei livro na internet, gostei do livro, fui e comprei fisicamente. Falei, pô, bom livro, vou lá, comprei. Fiz questão de comprar, sério mesmo, tá? Marlene Guin. Boa tarde, família Spook. Fiz para o meu uso o Japamala e desejo saber como consagrar. Simples, vá até um templo budista e consagre. Você nunca vai consagrar um Japamala em casa sozinha. Nunca. Isso daí não é que nem cristal, que você coloca na terra, na luz do sol, na lua, dá 3 pulinhos para São Longuinho, coisa desse tipo, tá? Até porque também isso não serve para consagrar cristais. Mas se é um objeto que pertence a uma crença, vá até o lugar onde essa crença tem a sua raiz e fale, olha, eu gostaria que fosse feita uma consagração. Aí os funcionários daquele templo vão ver com o lama ou com a autoridade local como se dá a consagração. Quando eu fui para o sul, junto com a Dani, né? A Dani e eu, nós fomos para o sul para uma cerimônia chamada Drupchen de Vajraklaya, dentro de um templo budista. Os lamas que estavam lá, no horário das pausas das cerimônias, eles recebiam japamalas ou estátuas para fazer a consagração. Eu tenho estátuas consagradas por eles, tá? E a consagração é impressionante. Eu tenho umas estátuas douradas que estão lá em cima do armário, elas têm a consagração. E elas têm vamos dizer assim, um registro que houve a consagração, tá? Você vê o selo deles na estátua dizendo, essa estátua está consagrada. É diferente de uma estátua normal. Então eles vão pegar o seu japamala, vão segurar e vão fazer vários mantras para abençoar o japamala, tá? Ou, dependendo se você não fez direitinho o japamala, você vai ter que comprar um japamala lá de acordo com o templo budista que você tá, cada templo tem uma forma de japamala diferente, e aí você vai ter a consagração daquele japamala. Claramente, eu recomendo que você leve uma doação financeira
para dar a eles pelo tempo, na verdade, o gasto para consagrar o seu japamala, ok? Leve uma graninha, porque é nobre da sua parte dar em retribuição a esse serviço que lhe é prestado. Larissa Ferreira. Olá, Tisprux. Então, amo assistir seus vídeos, porém, não sempre, mas a maioria das vezes que assisto, sinto presenças estranhas na minha casa e acabo que não consigo dormir em meu quarto, apelo logo e vou pro quarto da minha avó. Eu sou curiosa e gosto de assistir e conhecer mais sobre o mundo espiritual. E acabei encontrando o seu canal. Amo quando faz análise dos vídeos do clone e sim, também sinto presenças quando assisto dele. Eu queria saber se só assistir os vídeos atrai alguma influência para o nosso lar. Porque desde pequena sempre senti coisas, mas não agradáveis aqui. E hoje em dia te assistindo eu fico mais tranquila porque passei a entender mais e ver que nem tudo é espírito. Eu só queria mesmo tirar essa dúvida. Feliz ano novo, Tispruk, que o ano seja repleto de realizações e que sempre esteja ativo no canal. Bem, é o seguinte, Larissa. Claramente, que eu sempre falo para as pessoas, né? Se os meus vídeos eles gerassem tanto desconforto às pessoas e atraíssem energias negativas para a casa das pessoas, eu nem faria meus vídeos. Eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade junto à comunidade do YouTube, junto àqueles que assistem os vídeos, os meus inscritos e membros do canal. Então eu nunca faria algo que fosse prejudicial a vocês. Aí eu prefiro nem publicar o vídeo e fazer, sei lá, fantasma na banheira de Nutella, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Eu prefiro do que correr risco de ter pessoas passando mal e ter sérios problemas. O que acontece são 2 pontos aqui em questão. Primeiro ponto. As pessoas, elas colocam muita atenção sobre os vídeos. Todo mundo quer ver, quer sentir, quer tentar pegar alguma imagem. E isso faz com que as pessoas acabem, vamos dizer assim, se conectando àquilo que está sendo mostrado. E isso gera um desconforto, como dores de cabeça, náusea e um pouquinho de enjoo com relação a isso. Mas na hora que você desliga o vídeo, passa. Como assim? Como se eu forçasse a visão, querendo ver alguma coisa e você acaba passando mal com dor de cabeça. Muito bem. Segunda coisa, as pessoas podem começar a ter a percepção do mundo espiritual. Ou seja, se eu estou ensinando algo sobre espiritualidade, algumas coisas podem começar a despertar na consciência de cada indivíduo. E isso, quando ele desliga o vídeo, ele volta para trás e fala, tá, será que tem alguma coisa que possa fazer mal aqui na minha casa? Será que tem alguma coisa que possa me influenciar? Então já começa a despertar a curiosidade para a casa de vocês. Então, desperta a consciência da espiritualidade aonde vocês moram. Esse é o ponto, tá? Então, só lembrando, os vídeos não têm o intuito de fazer mal a ninguém. Christian Pisol. E aí, tio Spook, tudo bem? Na paz? Eu espero muito que sim. Bom, eu estava vendo mais uma vez seu vídeo sobre cristais e fiquei na dúvida sobre qual é o tecido especial que você disse que tem na caixa para que os cristais permaneçam com energia límpida. Você poderia me dizer, não é energia límpida, você não entendeu o que eu quis dizer, eu já vou te responder. E a respeito de programar, entendo completamente que não possa me dizer, mas vou lhe falar a forma que eu faço e ficaria muito grato se pudesse me dar alguma dica ou apenas dizer se é uma boa maneira ou não. Christian, se eu tenho uma maneira e a maneira correta, a maneira que você está fazendo, obviamente, é a maneira errada, então... Bom, eu me sento, procuro relaxar a mente e o corpo, colocar todo o meu foco mental no cristal e mentalizar o que quero que ele me propicie. Não. Desde já fico muito agradecido, um grande abraço. Vamos por partes. Primeiro, nenhum tecido cria uma energia límpida sobre o cristal. Nenhum. O que acontece, e eu expliquei isso no vídeo de cristais, é que muitos cristais, eles carregam uma energia densa. Essa energia muito densa, a vibração dela interage sobre a nossa energia, nosso corpo de energia e, por consequência, afeta nosso corpo mental, nosso corpo emocional e nosso corpo físico, que estão integrados, ok? Então vamos ver, corpo mental são os seus pensamentos e sua mente, corpo emocional, suas sensações, seu emocional e o seu corpo físico, a matéria do seu corpo, seus órgãos, né, o seu sangue, suas linfas ou o que for, ok? Seus músculos.
Então, quando você tem um cristal que está vibrando de uma maneira intensa, essa vibração pode afetar o seu corpo, sim. Pode lhe causar enjoos, náusea, mal-estar. Pode afetar o seu temperamento e até mesmo pode lhe causar doenças. Por quê? Porque certos cristais têm uma vibração tão intensa que pode fazer com que, se você tem alguma doença, essa doença surja de uma maneira mais rápida a você. É sério mesmo, tá? Então, muitos orientais tentaram achar métodos de precaver. Por quê? Porque eles utilizavam de cristais para fazer tratamentos, tá? No Oriente, você pode utilizar cristais programados por eles. Não é programar como você fez, porque existem comandos certos de travas para que essa energia permaneça no cristal, e existem comandos certos para expurgar energias doentes do cristal, tá? Então, assim, não é uma coisa tão simples como tu limpo, morto, né? Não é assim que funciona. Então, durante muitos estudos, observando o comportamento desses cristais, ou seja, a vazão de energia, eles perceberam que um dos tecidos que realmente consegue isolar esses cristais é a seda, tá? Não seda de maconha, né? O tecido seda que você compra aí nessas tecelagens e que você pode cobrir esses cristais deixando ele um cômodo de diferença do cômodo onde você dorme. Então, no quarto que as pessoas dormem, não são aconselhados ter cristais, porque esses cristais vão vibrar à noite e vão lhe fazer mal, mesmo com a seda. Vamos evitar erros, ok? Muito bem. As programações, elas são todas assertivas mediante o que os orientais pregam. Não adianta brincar de pozinho de prelim-pipim, instalar o dedo dizendo limpo, sujo, valendo, vamos lá, e não. A Dani, quando me separa os cristais aqui que nós comercializamos na lojinha do nosso canal, né, o casasassombradas.com.br, podem levar até mesmo 3, 4 dias para retirada de energias ruins, tá? Por quê? Porque quando a gente compra das mineradoras, esses cristais, eles foram manipulados, foram tocados, e aí eles vêm imundos. E nós temos que tanto limpar fisicamente, e eles são limpos fisicamente, tá? Com paninho e tudo mais, para deixá-los em ordem para vocês. E levam-se 2, 3 dias para se desprogramar, limpar e reprogramar esses cristais. Então, pô, a gente está falando de cristais. Eu cheguei a levar 1 semana para programar uma única pedra. Sério, uma única pedra, 1 semana. De tanta energia negativa que tinha lá. Então não é assim dessa maneira, tá, Cristiano? Desculpa, você está errado. Eu recomendo que comece a sua busca atrás de programações de cristais, atrás realmente de informações que complementem a forma como você os manipula. Tá? Eu não posso ensinar essas consagrações, essas programações, não é assim. A espiritualidade não é promíscua desse tipo. Eu paguei por um curso, eu me informei, eu fui atrás de monges que ensinavam realmente a programação desses cristais. E eu não posso ensiná-los porque eu não tenho autorização disso. Então eu sinto muito, tá? Anderson Renato. Sou Rodrigo, boa noite. Me desculpe se não for o canal mais adequado para esse tipo de solicitação, mas foi o que encontrei no momento. Soube por amigos que você realiza um tratamento utilizando energias em alguns casos de enfermidade. Pois bem, um grande amigo meu está precisando de ajuda no momento, pois se encontra com algumas artérias entupidas. Não sei se é possível, mas gostaria de tentar o seu tratamento, pois respeito bastante os mestres acupunturistas e sei a seriedade dos seus trabalhos. Sim, aguardo seu retorno com os valores e tudo mais. Por que eu separei essa pergunta? Porque todo e qualquer e-mail de solicitação igual a esse é só no limpezadecasas@gmail.com. Mas eu também quero pegar esse e-mail para a gente fazer um gancho, para explicar algumas coisas, tá? Vamos lá. A gente vive num país laico e leigo, devia ser LL, laico e leigo, para não dizer às vezes burro, tá? Por quê? No Oriente, existem tratamentos que são considerados como terapias alternativas aos olhos da medicina tradicional local nossa, mas lá não é alternativa, lá é a medicina real. Acupunturistas, mestres ticuns, pessoas que realmente conseguem fazer tratamentos utilizando-se de técnicas de bioenergia
ou mesmo de acupuntura, como foi citado aqui pelo Anderson. Essas técnicas, elas são muito respeitadas, louvadas e admiradas no Oriente e têm a capacidade, sim, de tratar as enfermidades. É inacreditável porque eu já vi mestres budistas que eles pegam 3 dedinhos, 3, e colocam na sua munhequinha, tá? E eles conseguem saber qual é a sua enfermidade pela tensão do sangue, pela pulsação da sua veia ou da sua artéria, dependendo de onde ele coloca a mão, e ele consegue saber qual órgão que está prejudicado. Isso acontece de verdade, tá? Isso é impressionante, mas existem hospitais no Oriente que trabalham dessa maneira. E quando chegam essas informações aqui no Brasil, elas são apedrejadas, humilhadas, deterioradas, porque as pessoas são burras e não entendem o valor que isso tem no Oriente e deturpam a crença dos demais, apostando somente em uma terapia de remédios, drogas, choque elétrico ou o que for. Quando eu entrei no budismo, eu comecei a entender que existem diversas enfermidades que assolam o ser humano. Enfermidades físicas causadas por uma má formação genética ou por doenças que surgem mediante o envelhecimento do ser humano, ou deterioração dos órgãos, ou o que for, mau funcionamento dos órgãos. Existem doenças, sim, causadas por energias que são prejudiciais à nossa saúde, sejam energias voltadas ao mundo espiritual ou por seres do mundo espiritual que venham a fazer mal a nós, sejam formas de pensamento, obsessores ou diversas outras criaturas ou seres. E doenças consideradas kármicas, mediante a ação e reação que nós temos ao longo de nossa vida. No Oriente, por que eles são mais assertivos do que nós dentro das terapias e medicina? Porque eles conseguem abranger conceitos de tratamentos que envolvem todas essas possibilidades. Então, quando uma pessoa está com uma doença séria, eles tratam todo o karma da pessoa, todo o problema físico, também dando seus remédios e complementando com a terapia alternativa para sanar e retirar certos seres que estejam alojados a nós. Vou dar um exemplo para vocês. Eu dei uma entrevista, tá? Numa mídia importante aqui de São Paulo, e a pessoa que estava me entrevistando estava com problemas de saúde, mas eu fiquei quieto. Durante a entrevista, a pessoa nem estava prestando muita atenção em mim, era simplesmente para conversar sobre espiritualidade e o canal, e uma hora ela falou, tá, comprova aí se é verdade ou não. Eu falei, com o maior prazer, você tem um bloco de energia sujo que vai do meio das suas costas até a base da coluna. Esse bloco está solidificado e está lhe causando sérios problemas, inclusive vai lhe causar problemas na perna direita. A pessoa pela primeira vez olhou para minha cara e percebeu que realmente o que eu estava falando era real. A pessoa falou, é verdade, eu estou com uma paralisia séria no corpo, não estou conseguindo me locomover, eu faço há 10 anos trabalhos de massagem ou mesmo fisioterapia e eu não consigo recuperação. Eu falei, tudo bem, você me dá a chance, eu tiro essa energia tranquilamente. Tá bom, quanto custa a sessão? Custa tanto, eu pago com o maior prazer. Pagou. Fui e fiz a sessão. E uma sessão eu retirei aquele bloco de energia densa que estava sobre os órgãos da pessoa, a coluna e a perna direita. A pessoa mandou uma mensagem dizendo, eu comecei a dormir bem novamente. Lembrando, a pessoa não sabia quando eu ia fazer o tratamento, não estava esperando pelo tratamento, a data, não foi dada uma data para que fosse feito, nem mesmo um horário, tá? Tendo em vista que nós temos uma lista de espera aqui. A energia foi retirada da pessoa e a pessoa voltou a andar tranquilamente. Ela indicou a família dela, limpou a casa dela, ou seja, em agradecimento ela ampliou o leque de tratamentos, visto que ela percebeu que funcionava. Isso que vocês têm que entender. A doença hoje não só se limita ao nosso corpo físico, mas ela se estende em outras magnitudes. E essas magnitudes, somente pessoas qualificadas conseguem ter essa sensibilidade para poder tratar. Por isso que muitos médicos não estão conseguindo tratar os seus pacientes. Estão até indicando centros espíritas para que esses pacientes eles vão buscar ajuda no espiritual também. É isso que vocês têm que perceber. E parar de agir de uma maneira leiga ou burra em relação a criticar um trabalho tão legal e tão nobre, capaz de curar muitas pessoas, porque o Oriente está anos à nossa frente, anos não, séculos mesmo, séculos à nossa frente, trabalhando já nessas vertentes de tratamento.
enquanto a gente ainda está engatinhando por causa de preconceitos idiotas. Mais uma pergunta. João Vinícius. Olá, tio Spook, tudo bem? Me chamo João Vinícius. Gosto muito do seu trabalho, sempre assisto os vídeos e pesquiso os conteúdos quando tenho alguma dúvida. E tenho um enorme respeito e admiração pelo que você faz. Em um dos seus vídeos, me surgiu a seguinte dúvida. Quando você realiza o tratamento espiritual em pacientes, tanto à distância quanto presencial, é necessário que ocorra um consentimento por parte do paciente ou que ele acredite naquilo que vai ser feito para que o tratamento surta efeito, ou você pode interferir e realizar o processo mesmo sem o paciente acreditar no que irá ser realizado. Desde já agradeço se você puder esclarecer essa dúvida. Obrigado e sucesso, que Deus te abençoe. Eu quero pegar essa pergunta para fazer um gancho, João Vinícius. Assim, tem muita pessoa, tem muito pai de santo de poste que critica esse tipo de coisa e não entende, talvez seja um problema de burrice. Esses pais de santo que se denominam magos, sei lá o quê, que come feno durante a manhã e não tem a menor noção do que está falando. Muitas das técnicas orientais, inclusive Reiki, ele é aplicado à distância, tá? O Reiki até que é muito legal, porque tem um procedimento que você imagina a pessoa menor e você consegue tratar ela, imaginando ela no seu joelho pequenininha, tal. Eu fiz mestrado em Reiki, tá? Eu sou mestre em Reiki, posso iniciar pessoas nisso, mas hoje eu não pratico o Reiki. Eu utilizo técnicas que eu considero, para mim, mais assertivas que o Reiki. Mas tem pessoas que se dão muito bem com essa técnica, não desmereço o trabalho de nenhum terapeuta nesse sentido, tá? O que acontece é o seguinte, existem princípios interessantes, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. De acordo com o budismo e com técnicas orientais e grandes mestres orientais, eles partem do princípio de que o ser humano está interconectado. E é verdade, nós estamos conectados entre nós mesmos. Sabe aquela sensação? Eu vou até dar uma prova para você, João Vinícius. Sabe quando o telefone vai tocar ou você tem a percepção de que, peraí, alguém vai me ligar e o telefone toca? Você fala, caracoles, eu sabia que alguém ia me ligar. E você pega o telefone assustado, né, dizendo, alô, quem é? Você tem a percepção de que alguma coisa está vindo, uma energia está vindo, que alguém vai ligar para você naquele exato momento que você olha para o telefone celular. É exatamente esse princípio. Nós estamos interconectados entre as pessoas. Basicamente, entre os entes queridos. Então você está conectado mais à sua mãe, ao seu pai, aos seus irmãos. Ou namorada, namorado, sei lá. Entendeu? São pessoas que você tem mais afinidade. Mas quando a gente amplia essa rede de conexão, a gente pode estar conectado com qualquer ser humano. Eu posso ter acesso a qualquer ser humano mediante a esses princípios de interconexão que são ensinados no Oriente. Então, se tem alguém doente e alguém me manda uma foto dizendo, cara, eu preciso que você trate essa pessoa com o nome tal e essa foto, eu me conecto a essa pessoa assim como você se conecta ao seu pai, à sua mãe ou aquele que te acabou de te ligar. E você consegue fazer com que, olhando aquela imagem, você consiga tirar as energias ruins dessa pessoa e projetar energias boas. Esse é o princípio, tá? Retirar energias ruins e colocar energias saudáveis capazes de fazer com que toda energia que está causando uma doença naquela pessoa perca força e você sobreponha aquilo com uma energia capaz de curá-la. Isso funciona para qualquer coisa, para objetos, para animais, para plantas, para a casa de um indivíduo e para o indivíduo. Quando a gente vai tratar, a Dani e eu, nós tratamos as pessoas aqui em casa, nós temos pacientes, por exemplo, que estão em UTI, estão em coma ou estão realmente bem enfermos. E eles não têm como, né, sair do coma e falar, ó, faz favor, manda lá um e-mail para o Spook House, eu vou voltar para o coma aqui, mas pede para ele me tratar hoje. Falou, tchau, até logo. Não. Então a família entra em contato conosco e solicita, falando, olha, eu estou com o pai aqui, meu pai está em coma e eu preciso que você tente fazer alguma coisa. Eu preciso que você faça algo, meu pai está na UTI, eu preciso de um apoio não somente com o dos médicos, mas uma esperança. E aí sim, nós, mediante uma imagem, podemos intervir dentro dos critérios que foram abordados anteriormente, ou seja, numa questão física, trabalhando todo o corpo físico, mental, emocional, espiritual da pessoa, trabalhando o karma e trabalhando essas energias que estão sobre ele, causando-lhe uma enfermidade. Então é muito fácil trabalhar esse tipo de coisa quando você tem um monte de ferramenta em cima da mesa.
Eu não sei se é graças a Deus que as pessoas aqui no Brasil elas não têm conhecimento sobre essas técnicas, porque consideravelmente iriam fazer o Prelim Pim Pim ou o Pai de Santismo, né, como a gente já viu em postes, ou mesmo trabalho de amarração usando essas técnicas nobres, mas quando você aplica esse conhecimento oriental e respeita isso, ela funciona de uma maneira monstruosa. As pessoas sentem a diferença, as pessoas percebem a diferença, as pessoas começam a se recuperar muito mais rápido de enfermidades, porque você enfraquece a doença e faz com que o corpo se recupere de uma maneira monstruosa. Então, respondendo a sua pergunta, de novo, tem pessoas que realmente não têm como entrar em contato com a gente e os familiares entram. Ou tem pessoas que, por exemplo, são usuários de drogas e a família quer que eles parem de usar drogas, aí eles entram em contato pedindo, sem ajuda, falando, olha, meu filho foi internado por utilização de crack e eu preciso que vocês façam um processo para anular a vontade dele de consumir a droga. Aí a gente trabalha com psicoterapia, tá? E funciona da mesma maneira, tá? Funciona. Nara Falcão. Olá, tio Spook. Comecei o seu canal há pouco tempo. No final de 2018, despertei o interesse nesses assuntos porque sempre vejo uma espécie de vultos, não sei se chama assim, ao meu redor, na rua, na casinha de sapê e tudo mais, e principalmente na minha casa. Moro em casa alugada e toda vez que mudo, depois de algum tempo, começo a ver. Mas enfim, no vídeo de Amityville, eu aprendi que existem esses obsessores. Eu gostaria de saber se eu posso considerar esses vultos que vejo como obsessores e se existe algum risco para minha filha de 2 anos. Desculpe a minha ignorância no assunto, estou aprendendo agora, obrigada por sua atenção. Nara, é complicado eu dizer que se sua filha corre risco ou não, tá? Porque, de novo, eu não sei. Tem que olhar, tem que perceber, tem que ver o vídeo da sua casa para saber o que está acontecendo, tá? A gente não trabalha com vidência, a gente trabalha com clarividência, que é diferente. É ver claramente por meio de uma imagem, uma foto, um vídeo. Mas assim, vamos lá. Dentro do que eu conheço da espiritualidade, existem níveis que nós podemos colocar para as energias que ainda permanecem aqui conosco. Então você tem pessoas, espíritos normais, ou seja, então pessoas que faleceram e que ainda estão perdidas aqui, tá? Esses caras que ficam perdidos aqui, presos à matéria, eles vão entrando numa escala de deterioração do corpo de energia. E essa deterioração se faz por meio de a pessoa vai se transformando num vulto. Então esse vulto, ele passa muito rápido pela sua casa, só espreitando, tá? Observando. De vulto ele se torna um obsessor, ele se torna mais forte, mais obcecado, e depois ele vai entrando cada vez mais em uma energia mais densa e que, com mais livre-arbítrio, que pode sim começar a fazer mal às pessoas. O que determina isso chama-se consciência e percepção do que ele é. Então, de espírito, muitas vezes ele não sabe que morreu, ele não entende a morte, ele não aceita a sua morte. Ele começa a ficar perdido aqui. Então, a consciência dele vai começando a ser mudada e moldada de acordo com a sua estrutura. Então, ele vai se transformando numa criatura muito mais agressiva e selvagem ao longo de muitos e muitos anos de deterioração da sua consciência, ok? Da consciência que ele deveria ter para a consciência que ele está adquirindo agora. Ver muitos vultos tem que tomar muito cuidado porque às vezes pode ser só uma impressão da sua vista, tá bom? Às vezes o meu óculos, por exemplo, ele rebate muito a luz. Muitas pessoas falam, nossa, isso porque você pisca demais, não é mesmo? É porque eu tenho vários refletores aqui de luz e meu óculos não é aqueles Amber Vision que fica mudando de cor, né? E ele absorve essa luz e rebate diretamente no meu olho. Então, eu recebo muita luz, então eu tenho que trabalhar a abertura da luz. Então, na hora eu uso óculos, eu tenho essas nuances, eu posso achar que passou um vulto, e não passou. É simplesmente a questão de sombras criadas pelo olhar. Então tem que ter um discernimento muito grande para saber o que é realmente um vulto, do que é simplesmente um rebatimento de luz, ou aquela impressão de que eu vi alguma coisa, passou, não sei, é luz, não sei, tal, entende? Tem que tomar muito cuidado. Sobre sua filha, né, de 2 anos, eu não sei. Teria que olhar a casa, teria que olhar a sua filha para ter um discernimento. Não posso deduzir coisas sem olhar primeiro para saber se eles podem ou não fazer mal à sua filha. Pelos históricos de o que eu sei, vultos não têm muito interesse em se aproximar das pessoas. Eles simplesmente ficam nos cantos observando, até porque a consciência deles ainda não é
uma consciência maléfica, mas os obsessores podem. Aí complicas. Vamos lá. Fabiana Cardoso Palos. Querido tio Spook, me chamo Fabiana e gostaria de saber se poderia o planeta Terra passar por uma revigoração energética para limpar toda a carga de energia negativa que existe. Penso que talvez nós mesmos teríamos que mudar. Minha pergunta seria no sentido do mundo espiritual poder interferir. Não. Obrigado e parabéns pelo sucesso do canal. Fabiana, o mundo espiritual não pode intervir, até porque se o mundo espiritual intervisse, ele iria limpar talvez 2/3 da população e mandar todo mundo pro lixo. Porque eu tenho certeza que o ser humano, ele não entendeu ainda a questão do que ele é dentro do critério da espiritualidade. Vamos entender. Eu postei muitos vídeos no canal explicando sobre o que é o ser humano, sobre o mundo espiritual, sobre o contexto do ser humano inserido dentro da espiritualidade no planeta Terra. O ser humano, ele é dual em sua essência. Nós amamos, nós odiamos, nós matamos, nós demos vida, entendeu? O ser humano, ele tem essa capacidade, infelizmente, de destruir e recriar, e destruir e recriar. Ele nunca está contente com nada. Ele simplesmente tem que realmente dar uma de Deus e matar, roubar, fazer coisas ruins, achando que ele é superior aos demais, e viver na maldade, depois achando que é pele de cordeiro. Ah, não, eu sou bonzinho, mas por trás das câmeras ele é o mal encarnado. E assim caminha a humanidade. O ser humano, ele é muito radical, tá? Eu já vi muitas pessoas que se diziam boazinhas se transformando em más, assim, água pro vinho muito rápida, tá? Sério mesmo. O cara falava manso, tudo bonitinho, mas no primeira afronta o cara virava um monstro. E é real, tá? Eu, por exemplo, já mostro que às vezes eu não gosto. Tem coisas que eu não gosto, hein, gente? Não vai apontar o dedo pra mim, não. Eu, quando eu não gosto, deixo claro isso. Não gosto disso, tá? Principalmente quando me xingam nos box dos vídeos. Eu não gosto. E aí vai pro pau mesmo. Mas mudar o planeta Terra, de novo, teria que ter uma eliminação de 2/3 da população ou a gente chegar a um comum acordo entre tudo que acontece no planeta. As pessoas teriam que ter uma reciclagem para entender que não existe direita, não existe esquerda. O que existe é o bom senso, o que existe é o caráter, a moral, que a religião ela tem que ser respeitada, unificamos todas as crenças numa única só, porque sempre vai existir, no momento em que existe uma dúvida, existe a discórdia. No momento que gera uma insegurança, sempre vai ter o questionamento. O ser humano vai viver sempre questionando o próximo, querendo ser o próximo, lutando contra o próximo, vai ser sempre assim, sempre. Ou nós mudamos para uma integridade comum, um bom senso para todos os aspectos econômico, social, político e religioso, ou o mundo vai estar fadado sempre a termos esses conflitos. O fato é, as piores guerras que aconteceram na história foram guerras religiosas, e a tendência é que cada vez isso se intensifique, seja no Oriente contra o Ocidente, seja guerras locais entre, sei lá, umbandistas, evangélicos, quimbandistas, sempre pessoas querendo deteriorar a crença do outro, utilizando a crença do outro como uma crucificação, sabe? Quer dizer, o ser humano sempre vai estar assim. Não dá para limpar o planeta Terra enquanto o ser humano ele não fizer a sua própria lição de casa, ou seja, ele não mudar a sua postura, não mudar a sua forma de pensar e o seu comportamento mediante aos demais. Sempre teremos discórdia e o planeta Terra vai sempre sofrer com isso, tá? Os monges budistas, eles aplicam todos os dias técnicas como Tonglen, que eu mesmo tenho um certo, vamos dizer assim, um certo medo de realizar, porque o Tonglen é uma técnica muito forte, não é muito simples de fazer, na qual os monges eles absorvem toda a negatividade do planeta Terra, transmutam essa energia em amor. E claramente o tempo de vida desse cara vai reduzindo, não é mesmo? Porque ele vai absorver violência, agressividade, raiva, ódio, ignorância, vai tentar transmutar isso em energias boas. Mas a quantidade de monges e lamas que nós temos hoje é insignificante perante os 7 bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra. Então, assim, se todos os bilhões de pessoas fizessem esse tipo de movimento, não existiria, talvez, mais
a maldade do ser humano. As pessoas iriam praticar algo em pró à humanidade e ao planeta Terra. Mas enquanto as pessoas matarem, deteriorarem ou realmente agirem de uma maneira completamente de má fé, fazendo com que a crença do próximo sempre seja a pior e a mais ridicularizada e a sua, que nem você pratica, seja melhor, o mundo vai estar sempre perdido. Sério, o desrespeito é algo assustador. Mas é isso, gente. Já falei demais. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido, entendido. Tio Spook às vezes dá bronca, tio Spook às vezes exagera, tio Spook puxa a orelha, porque a gente tem que realmente começar a corrigir as falhas de percepções e começar a melhorar cada vez mais o nosso entendimento e conhecimento sobre a espiritualidade, tá bom? Então é isso, quero agradecer a todos vocês, muito obrigado por fazerem parte da família, muito obrigado por fazerem parte desse incrível canal, ao qual dá um trabalhão fazer, mas eu agradeço muito. Para aqueles que querem passar pelo processo da retirada de energias de suas casas e os tratamentos para enfermidades físicas, mentais, emocionais, espirituais ou o que for, devem encaminhar sua solicitação única e exclusivamente para limpezadecasas@gmail.com. Tá? É o único e-mail que nós estamos atendendo, limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem fazer doação para o canal, nós temos o sistema de doação pelo PayPal e o nosso Torne-se membro, que é só clicar aqui no botãozinho de baixo e você doa R$8, os pelos da Lilo entrando no meu nariz, R$8 por mês e vocês têm acesso a lives exclusivas, a tratamentos, sorteios que vão acontecer e tudo mais. É muito legal, tá? E nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Então é isso, gente. Eu vejo vocês nos próximos vídeos e como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.